Aí dá uma glória a Deus. Aleluia. Sai cansaço. Em nome de Jesus. Amém? Quero convidar aqui nosso irmão Leandro, nosso diácono Leandro. Diácono. É isso mesmo. Diácono. Amém? Vamos orar pela vida dele. Quem crê que o Senhor vai usar ele poderosamente, dá uma glória a Deus. Pai, está aqui o teu servo, Deus, esse guerreiro, que não, Pai amado, tem tirado a mão do arado, não tem olhado para trás, tem feito a tua vontade, o teu querer, e eu creio que não vai ser diferente aqui essa noite, Pai. Usa ele conforme a tua vontade e o teu querer, que ele venha desaparecer, que o Senhor venha resplandecer aqui nesse lugar, através da vida dele, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, boa noite. Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Está todo mundo feliz? Todo mundo alegre? Glórias a Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias já de cara em Marcos 12, versículo 28, amém? Vamos falar hoje de um assunto muito importante, diga assim para o seu colega do lado, muito importante. O título da mensagem de hoje é O Maior Mandamento. Diga assim mais uma vez, o maior mandamento. Aí eu pergunto para essa igreja que já conhece a palavra, que todos aqui já são da Shekinah, não há nenhum visitante hoje. Qual é o maior mandamento? Amém, glória a Deus. Pessoal aí, não faltou a escola bíblica dominical. Amém? O maior mandamento, Marcos 12, versículo 28, diz assim. Posso ler? Todos acharam? Marcos 12, Evangelho de Marcos 12, 28. Amém. Todos acharam, né? Glória a Deus. Amados, o amor é o mandamento do Novo e também já era o mandamento do Velho Testamento. Por mais que nós venhamos falar sobre o amor, é um assunto que ele não se extingue. Quando nós falamos do amor de Deus, é algo que não se extingue, que não se acaba. Porque é algo tão simples, porém tão profundo, é algo tão singelo, que até a palavra de Deus diz que ele escondeu os mistérios de Deus dos cultos dos indoutos e revelou para os pequenos. O amor de Deus é algo tão simples, porém tão profundo. E é o que nós vamos falar hoje. O maior mandamento, amém? Diz assim Marcos 12, versículo 28. Um dos mestres da lei chegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é um único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Repita comigo: de todo o teu coração. Repita comigo: de todo o teu coração. Diga assim agora: de todo o meu coração, de toda a tua alma. Diga assim agora: de toda a minha alma, de todo o teu entendimento. Diga assim agora: de todo o meu entendimento e de toda a tua força. Agora diga assim: de toda a minha força, amém? Glória a Deus, Pai, Senhor Jesus, essa é a tua palavra, Deus, que o Senhor possa falar conosco poderosamente nessa noite, que ela seja revelada de uma forma sobrenatural nas nossas vidas,
para que ela não seja simplesmente ouvida, mas que ela venha, Pai, arder nos nossos corações e seja aplicado, Deus. Que o Senhor possa nos trazer um ensinamento do que é te servir, do que é te amar, de como é te amar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O maior mandamento, amados, mas nós já conhecemos. Se a gente perguntar para a maioria das pessoas, assim como eu perguntei aqui, qual o maior mandamento? Todos falam amar a Deus sobre todas as coisas. Mas amar a Deus não é de qualquer jeito. Amar a Deus não é da nossa forma. Amar a Deus não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Ele quer. Para começar, amados, nós precisamos entender que amor é esse que Deus está falando. Amém? Jesus aqui, Ele traz um texto de Deuteronômio. Amém? E quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas, Ele traz o verbo, e todos sabem, para quem não sabe, o Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então existe uma diferença aqui quando Jesus traz de novo esse mandamento lá de Deuteronômio 5, se não me engano. Ele traz de novo Deuteronômio 6, versículo 5, o maior do mandamento. Só que Jesus inclui, quando ele fala ali para aqueles fariseus que argumentavam com ele, o verbo agapau. Quando ele fala amar a Deus, ele usa o verbo agapau, ou seja, o verbo do amor ágape, o amor perfeito, o amor de Deus. Então, Jesus não está falando aqui do amor eros, que é a atração sexual. O Jesus não está falando aqui do amor filéu, que é a amizade entre amigos. E Jesus também não está falando do amor estorge, que é o amor entre mãe e filho. Jesus está falando do amor perfeito. Jesus está falando do ágape, do amor de Deus. Então Jesus disse que nós devemos amar a Deus. Nós devemos amar a Deus, o amor ágape. Mas, amados, para que nós venhamos compreender o que exatamente Jesus e Deus quer de nós, da forma como Ele quer que nós amemos Ele, é necessário separar esses principais pontos e analisá-los eles individualmente. Para que nós venhamos nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha nos revelar de como Deus quer que nós venhamos amá-lo. Amém? Glória a Deus. Primeiro, amarás, como nós falamos. Em Deuteronômio 6,5, em hebraico, o verbo utilizado é ahab, que significa amor mais abrangente. Só que Jesus traz o verbo ágape, o amor perfeito de Deus, que é o amor sacrificial, que é aquele amor incondicional, que é o amor que não há condições, que é o amor de 1 Coríntios 13, o amor que não se ensoberbece, o amor que nunca acaba, o amor que não ufana, o amor perfeito, o amor de Deus. Primeiro ponto é esse tipo de amor que Deus está falando, é esse tipo de amor que Jesus exige, que Jesus pede, que Deus quer de cada um de nós, o amor perfeito de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, para vocês entenderem a diferença desse verbo, vocês todos aqui conhecem João 21,15, aquela parte em que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: amas-me, Pedro? Todo mundo conhece, amém? E eu queria que vocês abrissem João 21,15, amém? Para a gente entender. Glória a Deus. Abram suas Bíblias, João 21,15. A profundidade do que é essa palavra. João 21, versículo 15. Nós estamos falando de um João aqui, de um Pedro, amém? De Pedro, que falou para Jesus que estaria pronto para ir com ele até a morte. Ou seja, Pedro declarou para Jesus que ele o amava incondicionalmente. Só que nós conhecemos a história, nós vemos que quando Jesus é traído, quando Jesus vai ser crucificado, quando Jesus é levado
Pedro foi o que negou ele 3 vezes. Ou seja, eu creio que Pedro não estava mentindo para Jesus quando disse que estava pronto para morrer com ele. Quando Pedro disse que amava Jesus de uma forma incondicional, eu creio que Pedro não estava mentindo. Só que Pedro ainda não estava preparado. Aí esse mesmo Pedro, amém? Quando Jesus declara na Santa Ceia que alguém naquela mesa iria traí-lo, o que Pedro fez? Pedro, ele chegou para João e pergunta assim: João, pergunta para o mestre quem é o traidor. Ou seja, Pedro intrinsecamente estava dizendo: eu me garanto, eu não sou eu, não sou eu. E também João não era, então Pedro estava dizendo: eu não sou nem João, agora o resto pode ser qualquer um. Olha só a postura de Pedro. E os outros discípulos, quando Jesus pergunta qual é a postura dos outros discípulos, ele disse: Senhor, por acaso sou eu? Senhor, por acaso serei eu? Ou seja, os outros discípulos reconheciam que não tinham esse amor ainda, esse amor ágape. Mas Pedro, ele tinha a convicção de que amava Jesus de uma forma incondicional. Então Pedro perguntou para João: João, pergunta para o mestre quem é. Ou seja, Pedro estava dizendo: não sou eu e também não é tu, João, deve ser um desses outros aí. Amém? Só que lá na frente nós sabemos que Pedro negou Jesus por 3 vezes. E aqui há a restauração de Pedro por Jesus. Já é a 3ª vez que Jesus se encontrava com os discípulos. Vamos ler aqui. João 21, versículo 15, diz assim: assim após tomar o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Mas, amados, algo que nós temos que prestar atenção nesse texto é o seguinte: quando Jesus pergunta para o Pedro: amas-me? Jesus pergunta para Pedro da seguinte forma: Pedro, tu me ágape? Ou seja, Jesus perguntava para ele: Pedro, tu me ama de uma forma incondicional e sacrificial? E sabe o que Pedro responde? Jesus respondeu ele: sim, Senhor, tu sabe que eu te filéu. Muitas vezes as pessoas pensam que Pedro estava reconhecendo que amava Jesus, mas na verdade Pedro estava reconhecendo de que o amor dele ainda não era perfeito. É a mesma coisa, diga um exemplo das esposas perguntar para os seus maridos. Digamos que a pastora Ana pergunta para o pastor Valdemar: pastor Valdemar, tu me amas? Tu me ama? E a mesma coisa que ele responder: olha, eu te considero muito. Foi isso que Pedro respondeu para Jesus. Jesus pergunta para ele: tu me amas? E Pedro respondeu, assim trazendo para o nosso português: eu gosto do Senhor. Sim, eu gosto do Senhor. Mas não declarou que amava. Ou seja, naquele momento Pedro estava reconhecendo de que o amor dele não era perfeito. Aí outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me ágape? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Ou seja, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. E pela 3ª vez Jesus pergunta, só que aqui agora Jesus muda o verbo: Simão, filho de João, tu gosta de mim? Ou seja, tu me filéu? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela 3ª vez: tu me amas? E assegurou: Senhor, tu conheces todas as coisas, sabes que eu gosto do Senhor. Ou seja, Pedro estava reconhecendo que o amor dele ainda não era perfeito. Então Pedro ficou triste, né? Como diz a palavra aqui, Pedro ficou triste e falou: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto do Senhor. Trazendo para o português, a verdadeira tradução seria isso. Só que Jesus está falando lá, né, em Marcos, voltamos para a nossa palavra, Marcos 12, Marcos 12, 28, Jesus está falando do amor ágape, do amor perfeito, do amor sacrificial. Amém?
A segunda parte do texto é: amará de todo o teu. Vamos ler aqui? O mais importante dos mandamentos é esse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que é amar Deus de todo o nosso coração? O que Deus está pedindo? O que Jesus declarou aqui que Deus está pedindo? Amar de todo o teu coração. Nós sabemos que Jesus não está se referindo a esse órgão que bombeia o sangue aí, não é? Não é esse órgão que bombeia o sangue. Deus não está falando disso. No Velho Testamento em hebraico a palavra usada é lebab, que significa homem interior, mente, vontade, coração, alma, inteligência. Já em Marcos, Jesus usa outra palavra, em grego é cardia, que significa coração, denota centro de toda a vida física e espiritual. Podemos compreender que se refere ao espírito do homem no seu íntimo, no seu interior. Então quando Deus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Ele está querendo dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu espírito, de todo o teu interior. Aí eu pergunto, como que nós amamos o Senhor? De todo o nosso espírito. Como nós amamos a Deus com o nosso espírito? Eu digo para você, se você ama o seu espírito, você cuida do seu espírito. Não há como amar o Senhor de todo o nosso espírito se o nosso espírito não é alimentado, se o nosso espírito é deixado de lado, se o nosso espírito é deixado em segundo, terceiro, quarto, talvez lá quinto plano. É impossível amar a Deus com o nosso espírito se nós não cuidamos do nosso espírito. E só é possível amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, se nós temos um compromisso de alimentá-lo diariamente. E nós já temos falado sobre isso. É necessário alimentar o espírito. Eu pergunto, qual é o alimento do espírito? Qual é o alimento do espírito? A palavra. O alimento do espírito é a palavra. Então, meu amado, não adianta você dizer que ama a Deus de todo o seu coração, se você não tem um tempo de leitura, se não tem um TSD, se você não se dedica em alimentar o seu espírito. Não há como amar a Deus com um espírito mirrado, com um espírito morrendo. Então, como que eu posso amar a Deus de todo o meu coração? É você separando tempo de qualidade com Ele. Tempo de qualidade com a palavra, tempo de qualidade com oração, tempo de qualidade com jejum. Então, amados, muitas vezes nós achamos que estamos com essa cocada toda, e na verdade eu acho que não. A palavra de Deus é clara, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Jesus não está pedindo, é uma ordem, é um mandamento. Aí eu pergunto, você tem amado o Deus de todo o seu coração? Você tem alimentado o seu espírito? Você tem buscado o relacionamento com a palavra de Deus? Você tem buscado com relacionamento com o seu Criador? Pois amar a Deus de todo o seu coração é uma busca pela presença de Deus. É separar um tempo de qualidade com Deus. É impossível amar a Deus de todo o teu coração se você não investe tempo com Deus, se você não investe tempo com a sua palavra. Não há outra forma, amados, de alimentar o espírito se não for pela palavra de Deus e pela oração por um tempo de qualidade com Deus. Amém? Glória a Deus, porque o Espírito Santo se comunica com o espírito do homem apenas. O Espírito Santo não se comunica com a carne, o Espírito Santo não se comunica com a alma, o Espírito Santo se comunica com o seu espírito. Então por isso que muitas vezes eu e você não conseguimos ouvir Deus, porque o nosso espírito não tem força. Deus está falando, o Espírito Santo está falando, mas o espírito não tem força para ser ouvido. Amém? Glória a Deus. Então amar a Deus de todo o nosso coração é amar a Deus com o nosso espírito. Amém? Uma busca incessante, um tempo de qualidade com Deus. Separe um tempo de qualidade com Deus. Mas irmão Leandro, eu acordo muito cedo. Pois acorde mais cedo.
Pois acorde mais cedo. Ah, mas eu trabalho 5h30, então acorde às 4h30. Amém? Ou será que Deus não merece o seu sacrifício? Amém? Glória a Deus. 3. De toda a tua alma. Amém? Diz aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. No hebraico, nefesh, alma, ser, vida, criatura, pessoa, apetite, mente, ser vivo, desejo, emoção, paixão. Do grego, no Novo Testamento, Jesus usa o verbo psique, respiração, fôlego de vida, alma, o lugar dos sentimentos e desejos, afeições e aversões. Ou seja, devemos amar a Deus com os nossos sentimentos, sabendo que a alma, nossos sentimentos e vontades, é amiga da carne, que busca satisfazer as suas concupiscências. O próprio Jesus no Getsemane, amado, o próprio Jesus no Getsemane, quando estava orando, o que Jesus falou para os seus discípulos? Ele chamou os 3 principais discípulos e disse assim: vem orar comigo, vem comigo, porque minha alma está profundamente abatida. Jesus declarou: a minha alma está profundamente abatida até a morte. Jesus estava com o espírito forte e o espírito preparado, mas a alma de Jesus, os sentimentos e vontade de Jesus falaram alto naquele momento. E Jesus, ele trouxe os seus principais discípulos para que estivessem orando com ele, amados. Não tem como amar a Deus com a nossa alma. Amar a Deus com a nossa alma, amado, é andar por cima das circunstâncias, andar por cima dos seus sentimentos. Amém? Como assim, irmão Leandro, andar por cima dos sentimentos? Amado, vou ser bem sincero para vocês. Tem dias que eu não tenho vontade de vir para o culto, tem dias que eu não tenho vontade de abrir a célula. Quem é líder de célula e levanta a mão? Já aconteceu de algum dia você não ter vontade de abrir a célula? Não ter vontade de receber ninguém na sua casa? Já não teve vontade? Já não teve vontade de não discipular, de não correr atrás de uma ovelha? Já não teve vontade de não ver o culto? Quem já passou por isso, levanta a mão. Amar a Deus com toda a nossa alma é andar por cima dos nossos sentimentos. Andar por cima dos nossos sentimentos é amar a Deus de toda a nossa alma. Eu sei que eu não quero, mas eu tenho, porque eu amo a Deus. Eu sei que hoje eu não quero abrir a célula, eu não estou num dia bom, eu estou no dia mau. Jesus falou que nós teríamos dia mau, sim ou não? O próprio Jesus aqui teve o dia mau. Ele falou que a alma dele estava profundamente abatida. Gente, o Deus homem esteve aqui na terra e ele sofreu o abatimento, a tristeza da alma. Quem dirá nós? Mas naquele momento Jesus amou a Deus de toda a sua alma, ou seja, ele se entregou mesmo não querendo. E eu faço a pergunta para vocês: Jesus queria ir para a cruz? Era a vontade de Jesus ir para a cruz? Não era. Jesus orou por 3 vezes: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a vossa vontade. Então amar a Deus com toda a nossa alma é andar por cima dos meus sentimentos. Eu não quero abrir a cela, mas eu amo Jesus, e o meu Jesus disse que eu tenho que cuidar de vidas. Então eu passo por cima dos meus sentimentos e eu vou abrir a célula. Eu passo por cima dos meus sentimentos e eu vou correr atrás daquela ovelha que já me deu tanta patada. Isso é amar a Deus de toda a nossa alma. Amém? Sentimentos nós vamos ter, mas o Senhor diz assim: ama o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Os nossos sentimentos vão dizer o contrário, mas quando nós amamos a Deus, nós andamos por cima dos sentimentos. Amém? O sentimento quer que a gente pare. Muitas vezes a gente fica procurando o sentimento de amor e não vem. Vem ao contrário, vem sentimento de não amar. Se a gente for buscar sentimento para amar, meu filho, a gente está ferrado. Ah, Senhor, me dá um sentimento para perdoar o fulano. Não vai vir sentimento nenhum. Nós temos que andar por cima do nosso sentimento e perdoar. Amém? Então amar a Deus de toda a nossa alma é andar por cima, diga assim, por cima dos meus
sentimentos. Fazer o que é necessário mesmo não querendo. Amar, amados, amar como Deus quer que nós amemos, na grande maioria das vezes vai ser necessário fazer aquilo que a gente não quer fazer, na grande maioria. O nosso sentimento vai dizer o contrário. Quem já sentiu uma grande vontade de perdoar alguém que te ofendeu? Nossa, que vontade de perdoar o fulano. Alguém já passou por isso? O contrário não, né? Dá vontade de pegar pelo cabelo, né? Nossa, eu estou com uma vontade hoje de perdoar. Nossa, eu estou com uma vontade hoje de perdoar o meu marido que deixou a toalha molhada em cima da cama. Não vai ter vontade de perdoar. Atenção, mulheres. Amar a Deus é andar por cima do sentimento, mulheres. Amar a Deus é ter paciência com seu marido, mesmo com vontade de pegar pelos cabelos. Diga assim: eu amo, mulheres, repita comigo, eu amo a Deus de toda a minha alma. Repita aí, amor. Por isso, vamos lá, gente. Eu ando por cima dos meus sentimentos. Isso é amar a Deus. Chega assim para o teu marido assim: ó, eu estou com vontade de te pegar pelos cabelos, mas por amor a Deus, eu te perdoo, criatura. Por amor a Deus, eu decido te perdoar. Amém? Glória a Deus. 4. De todo o teu entendimento. Já falamos amar a Deus, que nós falamos do amor ágape, que é o amor perfeito, o amor sacrificial, que é tão importante, amados. O amor de Deus é tão importante, que 1 Coríntios 13 diz: ainda que eu falar, que eu tivesse o dom de línguas, ainda que eu falasse a língua dos anjos, e não tivesse o amor, ou seja, se eu estivesse fora do amor, nada me adiantaria. Ainda que eu entregasse todos os meus bens e distribuísse para os pobres, se não tiver amor, nada me aproveitaria. Ainda se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor ágape, nada disso me aproveitaria. O amor é tão importante, que em Apocalipse 2, quando Jesus fala da igreja de Éfeso, diz assim: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei que tu provastes os falsos apóstolos, eu sei do teu empenho, eu sei que tens trabalhado, mas tenho algo contra ti, que perdeste o teu primeiro amor. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que se esforçava, era uma igreja, inclusive diz a palavra de Deus, que eles tinham teste de qualidade, eles reprovaram os falsos apóstolos, e Jesus falou: eu conheço as tuas obras, eu sei que tu tens trabalhado, mas tenho algo contra ti, que perdesses o primeiro amor. Ou seja, a igreja fazia todas essas coisas, mas não tinha amor. E Jesus falou: arrepende, veja onde tu caístes, arrepende-se, senão eu vou arrancar o candelabro da tua igreja. Amém? Então, amados, o amor é muito importante. É muito importante. Muitas vezes nós estamos fazendo tudo, mas eu te pergunto: você está fazendo por amor? É por amor que tu faz? Amém? 4. Já falamos de todo o teu coração, ou seja, de todo o nosso espírito, ou seja, ter um espírito alimentado, alimentar o espírito, de toda a nossa alma, que é andar por cima dos nossos sentimentos. Agora, de todo o teu entendimento. 4. Amar a Deus de todo o teu entendimento. A palavra grega utilizada é dianoia, mente, como centro das habilidades intelectuais, afetivas e vomitivas, entendimento. Em Filipenses 4:8, a palavra de Deus nos exorta a substituir os maus pensamentos por bons pensamentos. Amém? Filipenses 4:8 diz assim: tudo aquilo que for belo, tudo aquilo que for justo,
tudo aquilo que for de boa fama, nisso pensais. Nisso pensais. A palavra de Deus diz que nós temos que substituir os nossos pensamentos, mas eu e você, nós temos a tendência de dar mais atenção ao que é negativo, não é? Você pode estar tudo bem, você pode ter a família mais linda do mundo, você pode ter a família mais saudável, a família mais linda do mundo, basta um pequeno problema para que você pare de pensar naquilo e comece a pensar nos problemas. Aí a vida já não é tão boa, aí você já começa a murmurar, já começa a reclamar da vida, e você para de enxergar de tudo o que Deus já te fez, de tudo o que Deus fez. O que aconteceu com o povo no Egito? O povo do Egito esqueceu as maravilhas que Deus fez, primeiro para tirar eles do Egito, as 10 pragas do Egito, abriu o mar vermelho. A palavra de Deus diz que durante a noite uma coluna de fogo acompanhava eles, e durante o dia, para que eles não passassem calor, os bichinhos, tinha um ar-condicionado do céu, que era uma nuvem, né, que pairava sobre eles. Naquela época eles tinham até ar-condicionado, olha só. Deus mandava uma nuvem que acompanhava eles para não pegar sol. A palavra de Deus diz que o sapato e as roupas não envelheciam, os sapatos cresciam nos seus pés. Olha só. A palavra de Deus diz que Deus durante todas as manhãs mandava o maná, comidas, não precisavam nem trabalhar, era só pegar o maná, mas mesmo assim eles tinham a mente voltada porque era errado, pensando coisas negativas. Ah, porque não tem água aqui, porque nós não vamos morrer de sede. E reclamavam, e reclamavam, e reclamavam, e reclamavam, amados. E amar a Deus de todo o nosso entendimento é substituir os nossos pensamentos. Diga assim para o irmão do seu lado: substitua os teus pensamentos. Amados, eu vou dizer uma coisa. Quando nós estamos pensando nas coisas negativas que acontecem na nossa vida, é sinal de que nós temos um coração ingrato. Nós começamos a esquecer de tudo que Deus fez e começamos a focar no que é negativo. Eu digo para você, é impossível amar a Deus de todo o teu entendimento se você for um ingrato. Se você for uma pessoa ingrata. Aí eu me lembro dos apóstolos. Está lá no livro de Atos, eu não me lembro agora o endereço. Que os apóstolos foram açoitados. Eu vou dizer uma coisa. Eles tomaram 39 chibatadas. Os historiadores dizem que as chibatadas doíam tanto que as pessoas perdiam as funções intestinais. Falando no português, as pessoas defecavam nas calças de tanto que doía. E os apóstolos, por pregar o evangelho, por fazer a vontade de Deus, eles foram açoitados. E a palavra de Deus diz que eles se alegravam por ser dignos de ser açoitados em nome de Jesus. Eles se alegraram, eles substituíram o pensamento. Eles não estavam pensando no açoite, eles estavam pensando que eles eram dignos de ser açoitados em nome de Jesus. Eu não sei qual é o problema que você está passando, eu também não quero menosprezar o que você está passando, eu não sei quais são os problemas, Deus sabe. Mas eu quero dizer algo para vocês, amados. Substitua os teus pensamentos. Eu não sei o tamanho do teu problema, mas eu quero que você comece a enxergar o seu problema de uma nova perspectiva. Eu quero convidar você nessa noite a adorar a Deus, a amar Ele de todo o seu entendimento. E não há como fazer isso se você não substituir os seus pensamentos errados por pensamentos bons. Afinal, só pelo fato de você estar me ouvindo hoje aqui, eu já posso te trazer várias razões para você glorificar a Deus. Quer ver? Primeiro, você consegue enxergar. Está todo mundo me enxergando aqui? Glória a Deus! Pergunto para vocês, quantas pessoas gostariam de enxergar? E você enxerga. Se tivesse alguém com muito dinheiro e fosse cego, se fosse possível, será que ele não daria todos os seus bens, moraria debaixo da ponte só para poder enxergar? Faria ou não faria? E você está me enxergando. Se você está aqui me enxergando também, você também, eu creio que todos aqui estão me ouvindo, não estão me ouvindo? Já não é motivo de dar glória a Deus? Sim ou não?
Quantas pessoas gostariam de ouvir e não podem? Muda a perspectiva. Mude a perspectiva. Se você está aqui essa noite, são poucos que estão aqui essa noite. Eu creio que muitos gostariam de estar aqui, mas não podem. Deve estar hoje num quarto de hospital. Você tem ideia quantas pessoas tem internada hoje no HO? No Eurico Dutra? Quantas pessoas estão no soro agora? Não pode se levantar? Quantas pessoas sofreram um acidente de trânsito? Perderam a locomoção de suas pernas? E você está aqui? Pode levantar? Pode levantar, levanta aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Já não é motivo para você se alegrar? Ah, mas eu fico pensando nas contas. Ah, meu Deus, eu tenho que pagar aquela conta. Deus proverá. Deus proverá. Eu e a Rosa, nós estamos passando por um aperto financeiro. Eu só digo assim: Senhor, eu não sei o que é, mas o Senhor quer me ensinar alguma coisa. É para o meu bem. É para o meu bem. Muda a perspectiva. Muda a perspectiva. Eu estou sem carro. Eu estou sem carro, mas Deus te deu 2 pernas. Não deu? Você pode caminhar, não pode? Agora mesmo, né, meu patinete queimou. Está lá para arrumar. Estou indo para o trabalho a pé, mas é uma benção, sabe? Porque eu gosto de ir a pé. Ali eu vou pensando, vou conversando com Deus, vou olhando para o céu, olhando os passarinhos. É bom demais, é um tempo a mais que eu tenho com Deus ali. E tem sido uma benção, além de me fazer bem para a minha saúde. Muda a perspectiva. Então, amar a Deus de todo o nosso entendimento é pensar no que Deus fez por mim, pensar que Deus é maravilhoso, pensar em tudo que Deus já fez, em tudo que Deus já fez, mesmo você não merecendo. Problemas tem, mas eu digo, mude a sua perspectiva, mude a sua ótica, comece a valorizar aquilo que é bom. Lembra o que fala em Filipenses 4:8? Tudo que for belo, tudo que for reto, nisso pensais. Muda os seus pensamentos. Amar a Deus de todo o meu entendimento é colocar a minha mente na disposição de Deus, é olhar para Deus, entender que eu tenho um Deus poderoso, que está acima de todo e qualquer problema, que está acima de toda e qualquer potestade. É você olhar para o seu problema e dizer assim: o meu problema está aqui, mas eu tenho um Deus muito maior. E eu digo para vocês, Deus está no controle. Deus está no controle. Muda os seus pensamentos, começa a ser grato. Faltou dinheiro para energia elétrica? Dá glória a Deus. Glória a Deus, Pai. É alguma coisa aqui, Senhor. Glória a Deus. Não murmura, não reclame. Não faça nada para Deus reclamando. Se você não tiver com vontade de fazer, não faça. Não faça, mas não reclame. Faça com todo o teu coração. Faça com todo o teu entendimento. Amém? Glória a Deus. 5. Estou quase terminando, tá? Amar a Deus de toda a tua... Quem está comigo aqui? Amar a Deus de toda a tua força. Amém? Amar a Deus de toda a tua força. Como é que eu amo a Deus de toda a minha força, Bárbara? Do grego iskos, habilidade, força, vigor, poder. Amar a Deus de todas as forças é empreender todo o esforço necessário. É vencer a carne. É encontrar força onde a gente não tem. Muitas vezes somos tomados por desânimo, e o desânimo toma as nossas forças. É ou não é? A opção mais fácil nas ocasiões é o quê? Parar. Quando a gente está desanimado, e o desânimo toma o quê? Toma as nossas forças, sim ou não? Quem já tem se sentido desanimado, ele levanta a mão. O desânimo tira as nossas forças. E o que o diabo diz? Para, desiste. Mas são nessas ocasiões que precisamos nos esforçar e buscar forças em Deus. Pois o próprio apóstolo Paulo diz que é quando estou o quê? Fraco, é que eu estou forte. Em vez de você se prostrar, em vez da gente desistir, nós temos que buscar força naquele que tem força. A palavra de Deus diz que Deus, Ele fortalece o fraco. Amém? Amados, amar a Deus de toda a nossa força
fala de esforço físico, de toda a nossa intensidade. Amar a Deus com a nossa força também fala de investir tempo, investir esforço, investir dinheiro. Amar a Deus de todas as nossas forças. Quando eu invisto no reino de Deus também com dinheiro, o que é o dinheiro? Ele é resultado do meu esforço, sim ou não? O dinheiro não é resultado do seu esforço? Não foi o que Deus falou para Adão? Que todo homem agora vai ter que comer do suor do seu esforço, do suor do seu trabalho. Quando nós amamos a Deus com o nosso esforço, nós amamos a Ele nos esforçando, vencendo a nossa carne, andando por cima das circunstâncias, fazendo a obra dEle mesmo sem vontade, mesmo desanimado, e empreendendo tempo na obra de Deus, e empreendendo também dinheiro também, porque o dinheiro é investir o nosso esforço. Isso é amar a Deus de toda a tua força. Eu pergunto, tens amado a Deus de toda a tua força? Tens se esforçado? Você tem investido tempo em cuidar de pessoas, em cuidar de vidas? Você tem investido tempo e esforço na sua célula? Você tem investido tempo e esforço nos seus vizinhos? Ou não? Você tem amado a Deus de toda a sua força? Amém? Amados, nós precisamos em nome de Jesus entender qual o padrão de Deus. Diga assim, qual o padrão de Deus? Nós precisamos viver o padrão de Deus. Só que infelizmente nós temos vivido um padrão hoje muito baixo. O nosso padrão. O nosso padrão. As distrações do mundo têm nos tirado da presença de Deus. Não somente o pecado. As distrações do mundo têm tirado o nosso coração, têm tirado a nossa alma, têm tirado o nosso entendimento e têm tirado a nossa força. Certa vez teve aqui no Brasil um pastor chinês, um missionário chinês, não me recordo o nome dele agora, e lá existe uma perseguição muito grande no Evangelho. Lá as pessoas não podem se reunir, no máximo ele reúne o quê? No máximo 12 pessoas, 10 pessoas. Se reunir mais não pode, porque é por causa da perseguição do Evangelho. Ele já foi várias vezes preso, sofreu, tanto que ele acabou saindo da China e estava morando na Alemanha, se não me engano, por conta da perseguição na China, na perseguição do Evangelho. E ele teve aqui no Brasil, fez uma conferência em várias capitais do Brasil, uma delas no Paraná, e certa vez teve essa convenção no Paraná, reuniram milhares de pessoas, né? E ele no jantar, ele comentando que, ele falou que a perseguição, que os problemas no Brasil, que o Evangelho no Brasil era mais, no Ocidente em geral, era mais ameaçado do que na China. Aí não entendeu, como assim, se lá existe uma perseguição tão grande, e aqui nós podemos adorar a Deus, aqui nós podemos prestar culto, aqui nós podemos fazer um evento evangelístico na praça, ou seja, nós somos livres para adorar, nós somos livres para fazer qualquer coisa. É porque lá a perseguição é o Estado, é a repressão, e a repressão faz as pessoas ainda mais buscar Deus. E aqui o principal inimigo do Evangelho é um inimigo que muitas vezes a gente não enxerga, são as distrações. E as distrações nos tiram da presença de Deus mais do que a perseguição. Muitas coisas têm nos tirado o nosso pensamento, a nossa força, a nossa energia. Por exemplo, quando tem aquela parábola, né, que o Senhor prepara aquele banquete e convida os seus convidados, chama o servo dele e diz assim: venham que a mesa já está tudo preparado. E aí um diz: não posso ir porque eu comprei um campo e preciso cuidar dele. Começou a dar uma desculpa. Aí chega outro: não posso ir porque comprei uma junta de bois e eu preciso cuidar deles. E outro diz: não posso ir porque casei e eu tenho que dar atenção para minha esposa. E todas essas coisas não são pecado. É pecado comprar uma propriedade? Não. É pecado a gente comprar uma junta de bois, que nesse caso, né, trazendo para as épocas atuais, naquela época a junta de bois servia para lavrar, ou seja, ia aumentar a produção.
É pecado a gente comprar um maquinário novo para a nossa empresa? Não. É pecado casar? Não. É vontade de Deus. O problema é quando essas coisas nos tiram da comunhão de Deus. E aquele jantar que o Senhor estava trazendo era um momento de comunhão. E as nossas distrações, tantas coisas que nos têm oferecido hoje, uma vida boa, uma vida tranquila, tem nos tirado da presença de Deus. O problema é você não é ter as coisas, o problema é as coisas possuir você. Esse é o problema. Esse é o problema. O problema não é você ter celular, o problema é o celular possuir você. O problema é o celular te tirar da presença de Deus. O problema não é você casar, o problema é o seu casamento te tirar da presença de Deus. O problema não é o teu filho, o problema é o teu filho te tirar da presença de Deus. E esse tipo de distração que não é pecado, e é um inimigo silencioso e que nós não percebemos, amados. E aí nós deixamos de empreender o nosso esforço, o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento e a nossa força. Ou seja, deixamos de amar a Deus por causa das distrações. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos nos arrepender nessa noite, que nós venhamos amar a Deus. Amar a Deus. Quando Jesus lê aqui, ele diz primeiramente, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus, o mais importante de todos eles é esse. Primeiro, ouve, ó Israel, antes de falar, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deus é o único Senhor. Aí eu pergunto, quem tem sido o seu Senhor? Quem você tem adorado? Onde você tem despendido mais tempo? Onde você tem despendido mais o teu esforço? Onde você tem despendido mais o teu coração? Onde você tem despendido mais o teu pensamento, os teus sentimentos? São em Deus ou tem sido nas coisas? Amém? Que nós venhamos meditar nessa noite. Que nós venhamos em nome de Jesus aprender a amá-lo. Aprender a amar ao Senhor. Amém? Fique de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, está aqui a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, no qual, Pai, teu filho Jesus, ele repetiu, Senhor, em nome de Jesus, dizendo, Pai, que o maior mandamento é amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a identificar quais as áreas nós precisamos crescer, quais as áreas nós precisamos melhorar, Deus. Espírito Santo, não nos deixe, Pai, não nos deixe perecer, não nos deixe, Senhor, andar por caminhos errados, Pai. Não deixe, Pai, que as distrações venham tirar nossa mente do Senhor. Não deixe que as distrações venham tirar o nosso tempo, Pai, de alimentar o nosso espírito, Senhor. Muitas vezes, Pai, nós não conseguimos passar 15 minutos lendo a Tua palavra, Senhor, mas tranquilamente nós ficamos 2 ou 3 horas, Pai, no celular. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós não conseguimos muitas vezes acordar mais cedo para orar, Senhor, mas quando o nosso patrão lá nos demanda, nós somos o primeiro a chegar. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Pai, muitas vezes, Senhor, em nome de Jesus, temos focado nos nossos problemas, a nossa mente não tem se voltado ao Senhor. Pai, muitas vezes nós esquecemos, Senhor, o que o Senhor já fez por nós, tantas coisas que o Senhor tem nos abençoado, e nós ficamos lembrando das coisas que não saíram da forma que a gente queria. Nós ficamos reclamando do marido, Senhor, reclamando da esposa, Pai, reclamando do filho, Senhor, reclamando do trabalho que nós mesmos pedimos ao Senhor, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, muitas vezes nós estamos com o nosso entendimento, Pai, estremecido. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Pai, perdoa, Pai, as vezes que nós não nos esforçamos, que nós não investimos força, que nós não, Senhor, em nome de Jesus, não nos dedicamos, deixamos a carne nos vencer. Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te amar, Senhor. Te amar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Pai. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a Te amar, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, nosso entendimento e de toda a nossa força.
Nos ajuda, Pai, porque nós nascemos para Te adorar, nós estamos vivos é para Te adorar, porque assim diz a Tua palavra: todo ser que respira, louve ao Senhor. Pai, nos ajuda a não ser uma igreja morna, Senhor, que não seja, Pai, um evangelho, Senhor, mediano, não, Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos fervorosos, Senhor, em amor pelo Senhor, que nós venhamos reconhecer que tudo que temos e tudo que somos é porque foi o Senhor, só pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.